Muito se fala durante essa quarentena sobre os médicos da linha de frente. Não é pra falar linha de frente. E o pessoal da linha de trás? O pessoal que dá na frente, o pessoal que dá atrás. Muito se fala sobre os médicos da linha de frente durante essa quarentena. E os médicos que estão na retaguarda? Pois hoje eu trouxe uma pessoa muito especial pra mim, que se chama Rebeca Janari, que por incrível que pareça, também é de Brito e é a minha irmã. E pra gente conversar sobre um pouquinho sobre tudo isso que rolou durante essa quarentena, mas não na linha de frente. Também tem coisa na retaguarda, né? Roda a vinheta. Oi, eu sou o Nathan, também sou de Brito, e hoje a gente vai conversar com uma médica e a gente vai falar sobre o quê? Sobre as coisas que rolaram durante essa quarentena, só que por trás, entre aspas, porque é um grande conjunto e a gente precisa entender bastante sobre o que rolou desse problema todo, dessa pandemia que tá rolando ainda, né? Por favor, Rebeca, apresente-se um pouquinho. Oi, gente, eu sou a Rebeca, eu sou de Brito também. Eu sou médica residente de cirurgia vascular, ou seja, eu tô me especializando, eu já fiz cirurgia geral e faço agora cirurgia vascular num hospital na cidade de Campinas. E aí a gente tem, assim, o contato, eu até brinco com o Nathan, né, que a gente tem o contato da retaguarda dessa quarentena, dessa pandemia, porque em especial um dos hospitais que eu mais fico, que é o que eu faço residência, não é um hospital que ficou como Covid. Então ele é o hospital que recebeu todas as coisas que não eram Covid em Campinas. Então, trauma, acidente, cirurgias no geral, gripes, dengue, todas essas coisas que tiveram, assim, que não foram Covid, a gente absorveu. E aí tem também o Covid, porque lá, além disso, eu dou alguns plantões numa UTI que é Covid. E o que aconteceu bastante é que acabou acumulando também, sim, né? De várias outras coisas. Assim, é uma cidade grande, você fica responsável, os hospitais ficam lá atendendo o Covid, enchendo as enfermarias durante um período com esses pacientes, então a gente tinha que absorver os outros. As pessoas continuam infartando, tendo AVC, sofrendo acidente de moto, muito. Ainda não mais é em engraçado, Campinas, né? A gente tá rindo, mas não tem graça. Né? Rindo pra não chorar. Não. Tá. E eu tenho umas perguntinhas também pra ter essa conversa, pra manter essa conversa. Mas antes dessas perguntinhas, eu já quero pedir pra você deixar seu like aqui embaixo e se inscrever. É muito importante que você se inscreva e me ajude a chegar pelo menos em 100 inscritos ainda esse mês, que é muito, muito, muito importante. E o que as pessoas têm mais que fazer? Ativar o sininho e pra comentar. vocês receberem as notificações. Vamos lá pra primeira pergunta. Primeiramente, qual foi a maior mudança que você teve no seu horário de trabalho? Foi, a princípio, nos primeiros meses, assim, a gente teve um isolamento social muito forte. Então, o hospital ficava praticamente vazio, o nosso, né? E a gente atendia muitas pessoas sintomáticas e encaminhava essas pessoas para os hospitais que eram referência para Covid. Então, nas partes cirúrgicas e outras coisas, o hospital estava muito vazio e eu diria nos primeiro mês da quarentena, assim. Então, a gente, assim, tinha muito tempo livre, por incrível que pareça. Tinha menos paciente e tudo mais. Com o tempo, os hospitais começaram a encher de novo, de outras coisas. E aí, o meu horário de trabalho, que era bem tranquilo, assim, começou a aumentar muito, isso durante o dia por causa da residência. Então eu comecei a ter mais pacientes graves, porque eles demoravam pra vir pro hospital, e quando vinham estavam mais graves. Eu comecei a aumentar a gravidade do meu trabalho e a quantidade de pacientes, mas isso mais assim, pros 2 últimos meses da quarentena. Você falou bastante sobre esse rolê de que teve pouca gente nos hospitais no começo e no início desse rolê todo, desse vírus, o que mais te assustou? A gente não sabia nada do vírus, né? Então, os meus colegas ficavam doentes, os meus companheiros de trabalho, os enfermeiros, a gente não sabia exatamente como é que pegava, como transmitia, era tudo muito novo, e quando você tá no meio de uma doença nova, você tá no meio da história, né, acontecendo. Então a gente tinha muito medo porque a gente tinha muito pouco conhecimento. As pessoas morriam, a gente não sabia o que tinha que fazer, qual que era a medicação. Hoje a gente tá assim, não se sabe tudo, mas tem um manejo muito melhor. A mortalidade, assim, você sabe mexer mais, entendeu? Com os pacientes, entubar precoce, tudo isso que a gente vem vindo, assim, os protocolos vêm sendo melhor estabelecidos, estão saindo estudos, tudo isso é muito importante. Mas o começo, a gente não tinha. A ignorância, assim, de ignorar mesmo tudo é o que mais dá medo. Ele te assusta hoje em dia? Esse rolê
rolê todo ainda te assusta muito? Sim. Me assusta porque é uma coisa que, assim, a gente ainda tá vendo, sabe? Ainda tá lá. Sim. E os meus colegas ficam doentes, a gente vê... Eu tenho medo, o meu maior medo, na verdade, é trazer pra família, sabe? Trazer pra minha família. Ah, e detalhe, ela falou isso, trazer pra família, ela veio passar as férias dela, e aí ela voltou pra São Paulo, ficou aqui em casa, tá uma semana, 2 semanas, na verdade, aqui em casa. Só que a gente já tava há praticamente 5 meses sem... E ela voltava quase todo final de semana. Acho que eu nunca fiquei tanto tempo E aí assim. tá quase 5 meses, então fez quarentena sim, tipo, a gente fez quarentena aqui em casa, ela teve que ir trabalhar, mas tava lá, nesse meio tempo a gente não se viu, então calma. E você falou sobre a questão dos seus amigos, qual foi a sensação de você ver os seus amigos pegarem? A sensação que tem é que tá se aproximando, assim, sabe? Você fala, ai meu Deus, quando é que vai ser a minha vez, assim? Porque a maioria das pessoas, dos que eu conheço, pelo menos meus colegas, eles evoluíram com formas sintomáticas mais leves, assim. Poucos tiveram que ser internados, é mais relacionado aos fatores de risco que agora se sabe um pouco mais. Dá medo, sabe? De você falar, poxa, o colega tá pegando, eu tô aqui próximo. Não mais de eu pegar, mas dessa vulnerabilidade que a gente tem por estar trabalhando. Em momento algum também você fala, ai, vou deixar de trabalhar por causa disso. sei lá, é o propósito da sua vida, assim. Sim. Eu faço porque eu amo mesmo, mas a sensação é de que tá chegando, entendeu? Já vai ser minha vez, é isso que eu senti, assim. E uma pergunta que eu tive também, que por ser irmão, né, porque eu sei dessas coisas, tipo, questão mais próxima. Como é ser o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, que não pegou? Olha, eu acho que é de muita coisa, que essas comidas naturais que a mamãe enfiava na gente. Nossa, quanta semente de girassol. Nossa, gergelim, não é essas coisas. Eu acho que é possível. isso. Olha, eu não sei. Assim, Aquela assusta, né? assusta, mas assim, eu não fiz o teste de sorologia pra saber se eu já tive contato com o vírus e criei imunidade sem ter sintoma. O único teste que eu fiz foi o teste para saber se eu tinha o SWAB, que é o que você identifica partículas do vírus na sua cavidade oral e nasal. Esse teste veio não detectado, ou seja, eu não tenho o vírus no nariz e tal. Esse daí se usa para você quando o paciente está sintomático, você faz o teste para saber se é Covid ou não. O outro teste é pra... Tem um outro teste que é a sorologia, que é, assim, não pra dá pra saber dizer... se você pegou e se Teve curou, contato, basicamente. exatamente. Se você teve contato e criou anticorpos para. E aí muito pouco se sabe ainda, né, sobre imunidade e tudo mais. Estamos todos aprendendo. Eu acho que, eu acredito, eu tô apostando que eu já tive contato e tive uma forma sintomática e tal, mas é uma questão de cuidados mesmo. Eu acho que a lírio gente... do campo. Lírio não, alecrim dourado. Não, é cuidados. É muito álcool em gel, muitas mãos lavadas. Nossa, sim. E é isso, muita máscara. Álcool em gel melado de qualquer lugar. Nossa. Aquele grudento. Ai, sabe? que nojo. Ai, gente, ninguém merece. Pior aqueles com cheirinho, que, nossa, a mistura do cheiro do álcool Ai, você com fica lavanda. O dia Horrível. inteiro sentindo o cheiro do álcool em gel. Eu falo, mano, que cheiro é esse? Ah, é minha mão. E aí, qual a dificuldade de você ter que levantar a cabeça todos os dias pra ir trabalhar? Sabendo que você, tipo, tava longe da família, tava longe dos amigos. Até a questão dos amigos do próprio convívio com médicos não era a mesma coisa. Qual que foi a maior dificuldade de levantar a cabeça e falar, mano, preciso ir? Isso daí, a dificuldade de levantar e trabalhar, nesse sentido, eu vou falar que eu não tenho muito, sabe? Nesse sentido. Porque a residência, em especial a residência de vascular, é uma coisa que a gente tem, e os plantões de UTI que a gente fazia e tal. Esse momento, assim, você faz porque parece que você... É difícil dizer que você nasceu pra fazer isso, mas é você, sabe? Parece que é natural. É uma seu, coisa que você ir fazer. Sim. E existe uma coisa muito engraçada, eu acho que eu não consigo falar por todos os médicos, eu digo mais pela minha área cirúrgica. Você ir operar alguém e tudo mais é gratificante por si só, assim, sabe? Eu gosto de fazer, eu gosto de estar lá. Então, eu prefiro estar trabalhando e operando e no hospital do que estar sem fazer nada, entendeu? Claro que eu gosto de estar em casa e tudo mais, mas é difícil ir porque dá medo, mas é difícil não ir porque é o que eu sei fazer, sabe? Então, eu tenho que estar fazendo. Você sabe que você tá, tipo, cuidando das pessoas. E sei lá, você sente como... Não é uma missão, é meio mártir dizer isso, mas é o que você sabe fazer, e se você sabe fazer uma coisa que tá precisando, você tem que fazer. É o seu tem propósito, jeito. basicamente. É propósito. Você já pode virar coach. É.
E em relação a aprendizados que você pode levar? Não é nem só em relação ao Covid mesmo, mas é em relação a tudo que você teve que fazer. Porque você tecnicamente, ela não tratou muito direto o Covid, a questão. Foi mais justamente o que a gente estava falando, que é a retaguarda. Que são todos os outros rolês que aconteceram, todas as outras cirurgias que tiveram que rolar, e ela precisava fazer isso. Então era meio que o hospital que acumulava todo o resto. Então você precisava fazer. Então teve muita coisa que você chegou a aprender, você teve mais contato, teve menos contato. Olha, eu acho que em primeiro lugar, assim, tem um pessoal que trabalhou até mais que eu, porque, por exemplo, eu sou da vascular, mas tem o pessoal da clínica médica e da cirurgia geral, que são as especialidades grandes lá do hospital. E, eles trabalharam muito. Sabe, são uns meninos, assim, uma galera nova, jovem, que acorda de madrugada, assim, madrugada mesmo, sabe? E vai lá e vê os pacientes, dedica, assim, esses anos, assim, ferozmente, assim, e eles são guerreiros. Essas pessoas, assim, que eu acho que são as pessoas que eu já passei por isso, mas não no período de pandemia, né? Mas eles, assim, eu aprendo a dar valor a essas pessoas que sabe, eles não titubearam não, eles estão lá. Essas pessoas valem, assim. E eu acho que eu aprendi a não fazer planos, assim, no sentido de que não adianta você estar tão preso nos planos, porque às vezes, sabe, tem uma pandemia mundial e muda tudo. Sim, nossa. Aí você tem que ressignificar um monte de coisa, assim. Rebeca, esse ano ia ter um momento muito importante na vida dela, que ela ia se casar. Só que, por causa de tudo isso, ia ser só em outubro, então nem chegou ainda. Daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Só que, por causa de tudo isso, teve que adiar pra outubro do ano que vem. Então vai demorar muito mais. Como ficou a cabeça com esse rolê? Ai, eu fiquei tão chateada no começo. Ai, sei lá, eu fiquei muito triste mesmo, assim. Quando eu cancelei, assim, quando eu tive, a gente veio conversando, esperando até mais próximo, assim, da data, pra saber como é que seria. Mas, como você vai vendo os casos, tal, a gente foi vendo, e aí faz uns 2 meses que a gente decidiu que seria melhor adiar mesmo, porque, assim, a verdade é que segurança mesmo de aglomeração você só vai ter depois da vacinação, e assim, com uma vacinação adequada, né? A porcentagem da população adequadamente vacinada. Sem vacina da Rússia. Não fui eu que disse isso, russos. Ai, graças a Deus que você não entende nada que a gente fala. Gente, nossa, eu adorei muito essa conversa, de verdade. A gente vem conversando há muito tempo já sobre várias coisas. A gente ligava, sei lá, jantava junto, ela lá e eu aqui, a gente conversava enquanto tava fazendo comida e tudo mais. E eu agradeço muito você, mesmo com vergonha, ter vindo aqui, morrendo de vergonha, porque todo mundo dessa família é muito vergonhado. Mas... a veia artística não chegou na minha parte, né? Pulei. Ai, por favor, Senhor, que seja a minha vez na veia artística. E eu agradeço demais a sua presença, de verdade. Deixa o seu like aqui embaixo nesse vídeo e compartilha também com quem você acha que seria muito legal ter essa informação, porque a gente fala muito do pessoal da linha de frente, mas também tem uma multidão que trabalha em vários outros âmbitos dentro de um hospital. Comenta aqui embaixo, não esquece de deixar o like, compartilha e se inscreve no canal, viu? Bom, obrigada, gente. Obrigada, Ná, por essa entrevista aí, né? Morrendo de vergonha. E assim, acho que o último recado é, gente, se puder, fique em casa. Se não puder, máscara com gel, toma cuidado. A gente vai passar por isso, mas vai passar junto. Se a gente sempre se unir. A gente tem um país bom, sabe? A gente tem que se unir. A gente tem um país bom dependendo das pessoas, né? Porque o governo tá difícil. Não, o brasileiro é bom. Tá difícil. E a todos os profissionais de saúde, profissionais que estiveram nos postos de saúde, UBSs, hospitais e todas as pessoas envolvidas, né, de alguma forma nessa pandemia. E um pessoal que as pessoas falam pouco até, que é o pessoal de limpeza, que nessa época foi mais importante do que nunca. Corajosíssimos, porque tem que ter muita coragem pra estar lá, sabe? Muita senso de propósito, assim. Vamos junto, vocês são o nosso orgulho, né? Trabalhamos juntos, vai passar. É isso então. Muito obrigado quem assistiu até aqui e tchau!